Manhã Cidade. Entrevista. De volta aqui no Manhã Cidade, 8h36, um assunto delicado a gente vai falar agora. Olha, quem não quer ter aquele sorriso branquinho, mas alguns produtos usados no clareamento podem prejudicar. Vamos bater um papo aqui com a dentista e professora de odontologia da Uninasal, Anne Souto. Doutora Anne, bom dia, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui na Rádio Cidade. Bom dia, Mário, bom dia a todos os ouvintes, a todas as pessoas que estão nos assistindo também pelas redes sociais. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre saúde bucal e também sobre essas questões de estética que as pessoas vêm fazendo por aí. Olha, quem tiver dúvidas, quiser mandar alguma pergunta, 998780997. Doutora Anne, muita gente tem comprado kits de clareamento dental pela internet, né? Chama a atenção. Qual é o principal perigo dessa prática e esses produtos funcionam mesmo? Veja, a gente orienta que os pacientes realizem clareamento dental sim no consultório, mas de preferência supervisionado pelo cirurgião dentista. Então, a opção de realizar o clareamento caseiro existe, porém, desde que seja orientado e indicada pelo profissional que o paciente tenha, né, como escolha. No sentido dos materiais, como, por exemplo, a fita, não existe uma regularização e uma orientação para que a gente possa indicá-las para os pacientes usar, nem em casa, nem em consultório, muito menos sem a supervisão. Muita gente não dá importância, né, para a questão dos dentes, né, e usa qualquer produto. Mas muita gente não sabe, por exemplo, que uma pessoa pode até morrer, né, se fizer alguma coisa que não deve ali na arcada dentária, né, doutor? Com certeza. Então, a gente considera que essa questão da estética, ela vem aumentando e a frequência, tanto para a necessidade, né, que muitas pessoas apresentam, como também a realmente indicação que a gente considera no consultório. Então, não quer dizer que a pessoa não possa clarear os dentes, mas um processo como esse é igual a qualquer outro procedimento que tem seus riscos. Então, a gente precisa do acompanhamento ali frente a frente com o paciente. Quais os tipos de problemas que podem surgir com quem vai arriscar fazer um clareamento dental com essa fita ou com outro produto, de repente, sem a orientação do dentista ou da dentista? Sim, vamos lá. São diversos problemas que podem estar associados. O primeiro é a sensibilidade dentária, que é o que é mais recorrente, né? A gente sabe que a fita de clareamento é um ácido e são ácidos que a gente utiliza no consultório com a indicação e com a concentração correta para cada pessoa. Mas, a partir do momento em que a gente tem uma pessoa que utiliza um ácido de forma aleatória, nós temos risco, sim, de uma maior sensibilidade, de danos ao esmalte do dente, né, que é a camada protetora. Então, o dente ele fica mais suscetível a ter problemas que antes ele não teria. Além também de que as pessoas utilizam geralmente sem o acompanhamento, então isso acaba mascarando possíveis problemas que ela tenha. Então, digamos que a pessoa tenha uma cárie ali escondida. Quando a gente coloca aquela fita sem fazer o acompanhamento, sem fazer o tratamento prévio, isso pode se intensificar sim. Olha, o Bruno manda uma pergunta aqui, ele pergunta o seguinte: existem riscos de queimaduras na gengiva ou o desgaste do esmalte dos dentes? Como isso aconteceria? Sim, sim. Por quê? No consultório, a gente realiza o clareamento a partir de uma proteção para a gengiva, né? Tanto no sentido físico mesmo, utilizamos um material que protege, como um protocolo de sensibilidade que é passado para o paciente previamente à realização do procedimento. Então, quando a gente realiza sem essa proteção, a barreira gengival não vai estar ali presente, a fita é colocada ali de toda forma. Então, realmente, a situação da queimadura é uma dos agravos, né, que a gente consegue perceber a partir do momento que utilizamos essas fitas, além de que também a questão dos danos ao esmalte, como eu já falei aqui para vocês, é muito, muito presente e acontece bastante. Muitas propagandas prometem, inclusive, clareamento rápido e sem dor, né? A gente vê direto isso nas redes sociais. E se é possível a propaganda enganosa desse jeito que estão prometendo? Veja,
A situação da dor, a gente consegue manejar, sim, em consultório, mas a partir do momento em que o paciente usa um clareamento sem o devido acompanhamento ou uma concentração um pouco maior, a gente consegue perceber que essas dores vão estar presentes ou até mesmo se intensificarem, caso a pessoa já tenha um padrão de sensibilidade, principalmente a alimentos gelados ou até mesmo bebidas mais quentes. Então, esse processo acontece e, sem a orientação, isso é cada vez mais presente. Olha, quem manda mensagem aqui pra gente também é a Mari. Ela pergunta o seguinte: pessoas com, a senhora falou aí de cáries, né? Pessoas com cáries, restaurações, essas sensibilidades que está se falando, podem ter mais complicações, né, com o uso indevido desses kits? Sim, com certeza, porque o processo antes de uma estética deve ser realizado toda a adequação do meio bucal, que a gente chama, que é realmente a orientação e a organização da cavidade bucal da pessoa. Então, promover saúde bucal antes da estética é o principal objetivo da gente como dentistas. Então, a partir do momento que a pessoa tem ali alguma restauração com infiltração ou algum dente que está com início de dor e ela já parte logo para a estética, é como se ela mascarasse todos os problemas que ela tem e só quisesse deixar ali o dente branco. Mas a gente acaba intensificando esses outros problemas e tudo isso, mediante a consulta, nós conseguimos identificar previamente. Em alguns casos, né, o dente ele clareia, mas depois ele escurece novamente. Por que acontece isso? Veja, essas situações dependem de cada caso e a gente consegue identificar a partir do padrão de rotina que aquela pessoa tenha. Então, é comum que, naturalmente, as pessoas já nasçam com os dentes um pouco mais amarelados. A gente considera isso bastante, principalmente quando nós vemos nas crianças, onde elas trocam os dentes de leite pelos permanentes e, normalmente, os permanentes já são mais pigmentados, né, mais amarelados. A partir do momento em que nós realizamos um clareamento, essa pigmentação ela é diminuída a partir de uma forma extrínseca, ou seja, de fora. Todas as vezes em que a pessoa possa se alimentar com algum alimento com corante mais evidenciado, a gente pode diminuir, né, o efeito do clareamento, mas não quer dizer que ele saia por completo. Além de que também é considerado o padrão da cor que a pessoa já tinha antes, que é evidenciado também na consulta, a partir de uma escala de cores. Muita gente se pega mais pelo preço, né, doutora Anne, pela questão do barato, né? Mas esse barato ele pode sair caro a longo prazo. E essa necessidade, essa importância de entender que primeiro vem a saúde, depois a estética, né? Sim, com certeza, é o principal, né? De nada adianta se a gente tiver um sorriso clarinho, branquinho, mas por dentro a gente tiver diversos problemas, não só ligados ao próprio dente, mas também à gengiva, como a gente conversou aqui, há situações ligadas a diversas questões, como na região bucal por completo, né? Então, a gente tem tecidos ali que são muito importantes. A partir do momento que a gente usa um ácido que não tem indicação ou até mesmo de forma exacerbada, a gente pode promover problemas ligados a não só a dentição, mas também a toda a cavidade bucal por completo. Pessoas que usam aparelho ortodôntico também, elas podem ter mais riscos, né, na hora de fazer um procedimento de clareamento, ou é melhor, a senhora orienta melhor a pessoa a, quando terminar esse tratamento com o aparelho, procurar o clareamento dos dentes, ou dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Veja, hoje em dia a gente tem diversos aparelhos, né, ortodônticos. O aparelho ortodôntico comum, que é aquele das pecinhas prateadas, que é o que a maioria das pessoas utilizam, ele realmente traz alguns impedimentos associados ao clareamento, o que geralmente pode manchar quando a gente coloca o gel. Então, por isso, é ideal que a pessoa realmente aguarde a remoção para realizar um tratamento desse tipo. Mas, hoje em dia, a gente também tem os aparelhos por alinhadores, que são aparelhos onde a pessoa utiliza placas invisíveis para regularizar os dentes. Então, com esse tipo de aparelho, a gente consegue, sim, realizar os clareamentos dentários em consonância ao tratamento ortodôntico.
Existe alguma diferença entre clareamento e branqueamento ou é a mesma coisa? Veja, o branqueamento seria um termo mais popular que as pessoas chamam, mas realmente no sentido do procedimento em si, ele é determinado como clareamento dental, seja ele caseiro, supervisionado ou de consultório. Quanto tempo dura em média um clareamento? Lá, eu fiz o clareamento. Sim. Quanto tempo ele vai durar para que eu possa fazer a manutenção, digamos assim, de ano em ano, de meses em meses, né? Quanto tempo dura? Isso depende diretamente dessa questão do histórico, da coloração do seu dente, de como ele era antes de fazer o clareamento, se era um dente mais amarelado ou se na escala já era um pouquinho mais branco e aí não precisa daquela frequência tão grande. Também depende do tipo de clareamento que foi realizado, se foi só de consultório ou se foi junto com o caseiro. Geralmente o clareamento apenas de consultório, ele costuma ir reduzindo a cor com uma facilidade e um tempo menor do que quando a gente tem o acompanhamento do caseiro também. Então, geralmente, ali, se a pessoa realizou os dois tipos, uma vez ao ano é suficiente para ela poder fazer esse retoque. E para quem procura também as chamadas facetas, né, que é outra questão, né, para que ajuda na questão da estética, mas né, qual a orientação que a senhora dá nesse quesito também? Primeira coisa é realmente identificar se a pessoa tem a indicação, né? As facetas, elas são um procedimento como qualquer outro, indicado para determinados casos e contraindicado também para outros. Então, é de suma importância que a gente avalie a higiene que a pessoa tem com os dentes sem a faceta, porque facetas nada mais são do que acúmulo de resina para que a gente possa deixar aquele sorriso mais estético, regularizar a alteração de cor, de formato dos dentes. Mas, se a pessoa tem ali alguma dificuldade de higienização, quando se insere essas resinas, isso pode se intensificar cada vez mais. Então, a indicação é realmente crucial para que a gente possa ter o sucesso do procedimento. Olha, eu adoro café. Inclusive, eu estava tomando há pouco um cafezinho, né? Bebidas como café, vinho, refrigerante, elas também podem prejudicar nessa questão do clareamento dos dentes? Veja, já foi comprovado, né, cientificamente, que não há interação entre as bebidas escuras, né, como o café, o vinho, e o clareamento dental, certo? Porque, como eu falei aqui para vocês, a gente considera principalmente o substrato, que é a coloração natural que a pessoa já tenha dos seus dentes. Então, o clareamento não é um procedimento permanente, isso não é indicado e a gente realmente orienta bastante no consultório para que o paciente tenha esse conhecimento, mas não é um café que a gente toma, que é muito bom por sinal, que vai fazer com que isso realmente aumente ou pelo contrário, né? A gente percebe que não há uma interação direta com isso atualmente. Olha, alguém que esteja ouvindo a gente agora e comprou essa fita ou está fazendo clareamento por conta própria e teve problema, né, com relação a tudo isso que a gente já falou aqui. Tem jeito, né? O que ele deve fazer ou ela deve fazer se por algum acaso prejudicou o dente ou a gengiva, enfim. Sim, primeiramente suspender o uso, né? Até porque recentemente pela Anvisa a gente percebeu que há a contraindicação, né, da venda desse material. Então, se a gente não tem, pela vigilância sanitária, a orientação para a venda, que dirá para o uso sem a supervisão por um profissional. Então, primeira coisa, suspender o uso. Se você já está com aquelas consequências que foram citadas aqui, ou até mesmo sem nenhuma queixa, vá até um dentista de confiança para que você possa realizar uma avaliação, identificar possíveis problemas que isso possa ter acarretado e a gente iniciar, se realmente você desejar um clareamento, algo de forma supervisionada, com géis, né, de clareamento que vão crescendo na sua concentração e não algo já forte, direto nos dentes, que pode trazer diversos problemas. A gente hoje vive a internet um campo meio sem lei, né? Porque de repente você está lá na sua rede social e aparece uma propaganda dessas, e aí adolescentes são muito suscetíveis a tentar resolver essa situação, às vezes sem ajuda de ninguém. Bem como idosos, né? Também pessoas que querem comprar isso. Existe algum grupo de risco que a senhora classificaria assim, de clareadores, de compradores na internet?
Principalmente os jovens, né? Porque esses géis, principalmente as fitas e outros tipos de clareadores a partir da internet, eles são focados nos adolescentes, nos jovens que estão todos os dias nas redes sociais. Então, a gente percebe que essas plataformas intensificam, tanto no sentido da venda, como também na facilidade, na vontade que eles têm em realizar. E, às vezes, sem a devida orientação, ou não buscam, de outras formas, conhecer realmente sobre o produto, apenas a partir de comentários no anúncio, né? E aí acabam comprando. Então, a gente precisa de uma orientação, de um cuidado maior com esses jovens, esses adolescentes, para que eles sejam realmente orientados por um profissional, ou até mesmo que tenham, né, na internet mesmo, conteúdo de valor sobre isso. Falando um pouquinho da profissão agora, doutora, a gente percebe que as profissões elas têm evoluído, também acontece isso, né, com dentistas, né, que não só o que era que a gente aprendeu quando a gente era criança, que o dentista ele fazia obturação, ele fazia a extração de dentes, aí depois a evolução com o aparelho ortodôntico, e hoje esses serviços aumentaram ainda mais, né, como questão de estética, né, de botox, um monte de coisa. Né? Como é que a senhora avalia a evolução do tratamento dos dentistas hoje, atualmente? Veja, no sentido da odontologia, a gente cresce muito e cada vez mais, né? Então, nós temos hoje uma área que engloba diversas questões. A gente não cuida só de dente, a gente cuida da pessoa, da cabeça, do pescoço. Então, a gente tem cirurgiões dentistas presentes em hospitais para tratamentos mais invasivos a pacientes. A gente tem cirurgiões dentistas também cuidando de estética, como a gente está falando aqui hoje, tanto na harmonização como também na estética dentária. Mas, acima de tudo, a gente tem que ter formação técnica também e humana para cuidar dos pacientes, para levar informação de forma concreta. Então, isso é muito importante para que nós tenhamos aí uma gama de profissionais que realmente conheçam do que estão falando. Será que algum dia vai ter algum equipamento que substitua a broca? Porque eu vou dizer, viu, quando você está na cadeira do dentista, está próximo a que faz aquele barulhinho, causa pavor em muita gente. Pânico, não é? A gente tem, hoje em dia, a dificuldade da realização da restauração vai reduzindo, principalmente quando a criança tem um odontopediatra, né? Eu sou odontopediatra, não posso deixar de falar sobre isso, e a broca, ela realmente assusta, mas quando a gente vai, conversa, canta músicas, então é assim que a gente vai mascarando ali o barulho, esse processo vai sendo reduzido, mas ainda, principalmente para adultos, é uma situação complicada. Então, quando o paciente passa por um procedimento de forma mais tranquila, anestesiado, com formas de distração, a gente consegue fazer com que esse processo não seja tão traumático como a gente via, né, antigamente. Rapaz, eu conheço pessoas que ficavam apavoradas só com barulho. Eu nunca tive problema, não. O que mais me deixava angustiado é que eu fiz alguns procedimentos que foram bem demorados e você fica muito tempo com a boca aberta e aí dá uma parada, mas você fica ali, acaba, enfim, sendo bem desgastante, né? Não só para o paciente, mas também para o próprio dentista, né, que vai fazer uma cirurgia às vezes que demora bastante. Qual é o conselho que a senhora deixa para quem quer um sorriso mais branco sem colocar a saúde em risco? Bom, gente, a estética é muito importante. A gente precisa, sim, se sentir bonito, ter autoestima, e o sorriso valoriza isso cada vez mais. Mas, muitas vezes, como nós já falamos aqui, o barato pode sair caro para você. Então, procure um dentista que você conheça, que você tenha indicações, que você perceba que é um profissional realmente que vai lhe orientar e que vai realizar o tratamento da melhor maneira possível, para que você tenha segurança, porque os dentes são órgãos, da mesma forma que a gente tem um fígado, um rim, e que a gente cuida, que a gente vai num médico para tratar. Da mesma maneira, nós temos nos dentes. Então, o cuidado deve ser realizado por um profissional e orientado para que vocês tenham realmente segurança no que irão fazer.
e não procurar um dentista só quando tem dor, né? Exato. Qual é a periodicidade, doutora, para a pessoa ir ao dentista, né? Seria uma vez por ano? Como a gente, por exemplo, eu vou fazer agora meu check-in que eu faço anual, né? De sangue, coração, preparar. Também deve ter essa mesma atenção aos dentes, né? No caso, procurar seu dentista? Isso vai depender de cada caso de forma individual, tá? Então, a gente percebe que existem pessoas que têm um acúmulo maior de sujeira nos dentes ou que até mesmo têm outras queixas, como algumas restaurações em boca. E aí, isso realmente precisa de um acompanhamento mais frequente. Mas, se a gente conseguir ali realizar 2 vezes a cada ano, de 6 em 6 meses, ou, no máximo, 1 vez ao ano, a gente consegue prevenir muitas coisas e realmente trazer saúde para aquela pessoa. Tá certo. Doutora Anne, obrigado, né? Foi um prazer conhecê-la, né? Foram vários esclarecimentos aqui aos nossos ouvintes que estão acompanhando a gente pelo rádio, também pelas nossas redes sociais. Se quiser deixar seu arroba aí, o pessoal acompanhar o seu trabalho, ou quem ficou interessado também em tirar dúvidas, fique à vontade. Obrigado, viu? Eu quero agradecer primeiramente a todo o pessoal da rádio, a você, Mário, pela mediação, a todos os ouvintes que estão assistindo, né? Agora a gente está aí nos atendimentos clínicos e também na docência, né? Estamos com matrículas também abertas na Uninasal, então é válido ressaltar para você que está assistindo e deseja participar, deseja ter essa formação, é muito importante que você procure uma instituição séria para isso. O nosso arroba, para que quem tenha dúvidas e queira também tirar mais, queira conversar, é doutora.anisouto. Então, estamos aí e muito obrigada a todos. Muito bem. Vem aí minha amiga Aline Souza com as músicas, não vai pedir o quê? Inclusive já tem pedidos musicais aqui, do pessoal já aguardando a Aline. E a gente volta amanhã com mais notícias dentro do Manhã Cidade. Valeu, pessoal. Bom dia e até amanhã.